Olá, eu sou o Douglas Paixão do curso de Filosofia e nós estamos em mais um Pense PUC PR. Que tal aprender mais um pouquinho sobre filosofia política? Vamos lá? Hoje eu vou analisar com você questões de filosofia, precisamente na área de filosofia política no Enem. Selecionei algumas questões que o conteúdo aparece com certa recorrência nas provas. Espero que seja útil para os seus estudos. Uma dica importante antes de analisarmos a primeira questão é que você sempre esteja atento que a prova de ciências humanas do Enem exige muito do estudante no que tange respeito à sua capacidade de interpretação e também de foco, pois com isso, você ao analisar os enunciados, textos de apoio, poderá resolver as questões com um tempo mais hábil e, com certeza, percebendo todos os detalhes e assinalando a alternativa correta. Uma dica importante é que quando você encontrar uma questão com enunciado e texto de apoio, você comece a leitura da questão no enunciado, porque ali você vai encontrar alguns detalhes que vão te indicar o que procurar nesse texto de apoio, ajudando que você interprete a questão de maneira adequada e assinale a alternativa correta. Vamos lá ver um exemplo real desse tipo de questão? Selecionei aqui para você uma questão envolvendo dois filósofos muito importantes da filosofia moderna e na construção das teorias de um Estado moderno, que é Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá à leitura do enunciado? Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma, e aí o leque de alternativas, né? Muito importante a gente perceber ali que o enunciado já apresenta o que temos que encontrar nesses textos de apoio, que é ali os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores. Então já sabemos que temos que encontrar essa divergência, porque é ali certamente que vamos achar a resposta da questão. Vamos ao texto 1 de Thomas Hobbes. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Olha só, isso é o estado de natureza para Thomas Hobbes. Um estado onde o homem encara o outro homem como seu inimigo, é um tempo de guerra e que ele precisa agir com a sua força. Esse é o estado de natureza para Hobbes, onde ele apresenta ali na obra Leviatã. Vamos ao texto 2, já sabendo que precisamos encontrar, então, uma divergência de conceito de estado de natureza. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Olha só, Rousseau já começa discordando ali de Hobbes. Esse autor, Hobbes, deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Olha aí, gente, a divergência aparece para a gente nítida, onde, para Rousseau, o estado de natureza é diferente do estado de natureza para Hobbes. Para Hobbes, é aquele de tempo de guerra, onde o homem encara o outro homem como seu inimigo, aquela famosa frase, o homem é o lobo do homem. E já para Rousseau, no segundo texto, não. É aquele estado de natureza no qual o homem vive em paz, onde ele encontra harmonia de convivência. Essa é a grande diferença do estado de natureza ali entre os dois filósofos. Assim, com certeza, acho que vamos conseguir responder essa questão. Vamos lá às alternativas e ao enunciado novamente.
Então, os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores, que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de, alternativa A, predisposição ao conhecimento. Não foi isso que encontramos no texto, né? Nenhuma menção à maneira com que o homem estabelece o conhecimento. Alternativa B, submissão ao transcendente. Também não há qualquer menção à transcendência ali nos textos. Alternativa C, tradição epistemológica. Também não, né? Não há qualquer palavra no texto que remeta à teoria de epistemologia. Alternativa D. Então vamos lá. Entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma condição original. Olha só, essa pode ser e é a resposta correta. Essa condição original que aparece na resposta é o estado de natureza, onde os dois autores apresentam divergências conceituais, onde aquele tempo de guerra, onde o homem é inimigo do outro homem, aquela condição original, aquele estado natural de Hobbes, diverge do estado e daquela condição original de Rousseau, onde é um tempo propício para a paz e a harmonia entre os homens. É essa a resposta correta. E ainda temos a alternativa E, que fala-se em vocação política, que é o que não encontramos nos textos. Muito bem, vamos à próxima questão, vamos analisá-la. Uma outra questão recorrente nas provas do Enem, trazendo ali a questão do regramento e de como se dá a sociedade. Vamos lá ao enunciado. Em sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se a... Olha só, o enunciado, então, ele é curto, sucinto e extremamente prático. Ele já aponta para a gente que, conforme destacado, ou seja, a resposta é conforme o texto. É uma questão extremamente interpretativa, muito importante a sua atenção ao ler o texto. Vamos lá. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em conjunto de regras, que, nesse caso, são leis e normas. E tais regras têm por objetivo o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Vamos lá agora ao enunciado e às alternativas. Em sentido geral e fundamental do direito, conforme o que lemos no texto, refere-se a letra A, aplicação de códigos legais. Bom, o texto apresenta ali que direito apresenta um conjunto de regras, leis e normas, mas que ele não é, enquanto sentido geral e fundamental, a aplicação desses códigos e leis. Nós vamos analisar as outras alternativas. Alternativa B, que o sentido geral e fundamental do direito é a regulação do convívio social. Esta é a alternativa correta. No texto, ele apresenta o sentido geral do direito como uma técnica de coexistência humana que, através das leis e normas, ou seja, desses códigos legais, age na sociedade para garantir um convívio recíproco dos homens entre si. Aquele comportamento lá no final do texto. Então, esta é a alternativa correta do direito enquanto regulação de convívio social. São regras objetivas para auxiliar no convívio social que se dá por meio de um comportamento intersubjetivo. Então, esta é a alternativa correta. Temos ali ainda a legitimação de decisões políticas, mediação de conflitos econômicos, representação da autoridade constituída, que não estão ali relacionados nesse texto de apoio. Muito bem, esse foi mais um Pense PUC PR. Se você gostou,
Dê o seu like e se inscreva no canal, assim você receberá notificações dos próximos vídeos. Bons estudos e uma boa prova para você!